como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido. Então, o que tem nesse texto que é caracterizado como um patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional? Cultura é um conjunto de saberes organizados por uma sociedade. Então, por exemplo, o indígena ele tinha cultura de antropofagia, né? Um péssimo exemplo para dar, meu Deus do céu, eu escolhi o exemplo mais absurdo do mundo, né? Enfim, o indígena ele tinha cultura de antropofagia, por quê? Era um conjunto de saberes daquela época em que eles acreditavam que se ele comesse a perna do melhor corredor, ele adquiria a característica de poder correr muito rápido. Então, isso é a cultura daquele local, né? Beleza. A volta do marido pródigo. Bom dia, seu Marrinha. Como passou de ontem? Bem, já sabe, né? Como passou de ontem. Se você ler aqui, né? Como passou de ontem, parece que você falar assim, como que você não morreu, né? Como que você não morreu? Bem, já sabe, não é? Só ganha meio-dia. Lá além, generoso cutuca Tercino. Vai em festa, dorme que horas? E quando chega, ainda é todo enfeitado e salamistrão. Que é que hei de fazer, seu Marrinha? Amanheci com uma nevralgia. É o funcionário falando pro patrão, né? Amanheci com uma nevralgia, uma dor de cabeça. Fiquei com cisma de apanhar a friagem. Mas o senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faço esse povo trabalhar. Pintão suou para desprender um pedroço e teve de pular para trás, para que a laje não lhe esmagasse um pé. Pragueja. Quem não tem brio engorda. Opa! Quem não tem brio engorda? Isso aqui é uma expressão, né? Esse sujeito não é só isso. E mais isso, opina Sidu. Também tudo para ele sai bom, e no fim dá certo, diz Correia, suspirando e retomando o enxadão. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pega pare. Então, assim, para uns que tem vaca, né, a vaca morre. Então, pô, o cara não tem nem a vaca. Para outro, boi pare. Boi gera um novo animal, né? Então, assim, pô, para uns vem muito azar, para outros vem muita sorte. Beleza? Seu Mar já concordou. Está bem, seu Laio. Por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo, que é a última vez. E agora deixa de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Então, nesse texto aí, qual é a importância singular, ou seja, a importância única desse texto como patrimônio linguístico para preservar a cultura nacional, tá? Então, o que caracteriza esse texto como um patrimônio linguístico para a preservação da cultura? A menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Consegue compreender que quando você entende o enunciado, você olha para sua alternativa e dá risada, de tão patética que ela é. Como é que algo, tipo assim, a menção de enfermidades pode contribuir para o patrimônio linguístico de um país? Não faz sentido, gente. Patrimônio, pessoal, tipo assim, a estátua do Cristo Redentor é um patrimônio histórico material. Então, assim, isso é um patrimônio do país, isso é um bem do país, tá? A língua é um bem que é um bem imaterial, mas é um patrimônio, beleza? Então, não é menção de enfermidade que vai contribuir para a formação da língua, nada a ver. A referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo, novamente, isso contribui para a formação da língua como patrimônio? Não. Os nomes dos personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. Então, falar nome de personagem contribui para a cultura do Brasil? Contribui para o patrimônio linguístico? Não. O emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Pessoal, o que é cultura mesmo? O que é cultura? Cultura não é o conjunto de saberes? Então, se eu estou falando de ditados populares que resgatam memórias e saberes, eu estou, além de botando mais coisas na língua, né? Porque a língua está em processo constante crescimento, né? Constante crescimento. A língua ela nunca fica paralisada. Por exemplo, antigamente a gente usava o vos mecê, agora a gente usa o você. Aí daqui a pouco tá usando o VC, né? VC, aí daqui a pouco tá usando o vi, aí depois né? Cada vez diminuindo mais. Enfim, a língua está em constante transformação. Então, se você pega, bota um ditado popular na língua, a gente torna ela um patrimônio mais rico ainda do que ela já é. Então, a gente acrescenta mais coisas, né? Acrescenta saberes. Então, isso sim influencia a cultura nacional. Não falar nome de pessoa. Eu falar, por exemplo, ó, Samuel, Maria, Eli, Elis, venha. Isso não contribui para o patrimônio linguístico do país, entendeu? Então não é mencionar nome que vai contribuir para esse patrimônio linguístico. Agora, as descrições de costumes regionais que desmitificam crenças e superstições. Bom, esse texto ele não teve descrição de costume regional que desmistificam crenças e superstições. Muito pelo contrário, né? Não desmistificou aqui uma crença, superstição.
Ele usou superstição. Ele usou. Como é que eu vou marcar uma alternativa que fala que o texto desmitificou superstição se ele usou aqui, ó, para uns a maca morre, para outros até boi pega parir. Ah, tem som de U, então é Wênia. Beleza, desculpa. Viu como a língua pô, grande, né? Show de bola. Então, gente, ele não tirou superstição aqui, né? Não tirou superstição, não desmistificou crenças. Ele fortaleceu essas crenças. Fortaleceu. Porque ele fala assim, para uns as vacas morrem, para outros até boi pega parir. Gente, um ditado popular é uma crença, entendeu? Então eu não posso falar que desmitificou essa crença. Show? Beleza? Agora, me fala. Depois dessa resolução, você vai errar questão desse tipo, se aparecer de novo? Inclusive, né? Questão assim de patrimônio linguístico, que é competência 6, habilidade 20, né? Clássico. Show? Beleza. Questão de número 10. Ó, não quero falar nada, não. 40 minutos de resolução. Vocês têm noção que estamos aqui há 40 minutos e nós fizemos 4 questões? Isso que é elevar o nível, né? Vamos lá? Claro que tende a ficar mais rápido, né? Senão a gente ia ficar aqui 450 minutos, que seriam aproximadamente 7 horas e meia, né? 7 horas e meia de live não dá, né, pessoal? Enfim,